Coloca as suas coisas em ordem. Arruma toda a sua vida. Coloque em ordem tudo aquilo que você precisa pôr. Arruma suas coisas. Porque você vai morrer. E foi isso que o Criador, que o Senhor, o Deus, Criador do céu e da terra, disse para esse homem: coloca sua casa em ordem, porque você vai morrer com esse câncer. E foi isso que Deus disse para esse homem: apronte-se para a morte. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem da Bíblia que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. E hoje eu gostaria de estar compartilhando uma mensagem do Novo Testamento da Bíblia, e essa mensagem se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. E essa mensagem está dizendo assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como uma pessoa inteligente que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. A palavra de Deus, da Bíblia, ela é muito forte. Ela nos dá uma direção. Essa palavra aqui está dizendo sobre dois fundamentos que existem no mundo sobre a vida das pessoas. Tá meio frio aqui, pessoal. Chegamos no inverno já. Tá dando já para sentir o frio. Então essa palavra, ela está dizendo que uma pessoa, quando ela ouve a palavra de Deus e ela coloca em prática, aqui compara essa pessoa como uma pessoa sábia que construiu a sua casa
sobre a rocha, sobre um alicerce firmado na rocha. E no momento em que veio a tempestade, a chuva, a enchente, o vento, sobre aquela casa, batendo com força, ela não caiu, porque ela estava construída na rocha. Essa rocha é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha eterna. Ele é o nosso socorro, presente em tempos de dificuldades. E aqui, pessoal, o título já está dizendo, os dois alicerces. Por que está falando de dois alicerces? Porque a realidade é essa. Nem todas as pessoas acreditam em Jesus. Nem todas as pessoas acreditam na Bíblia. Nem todas as pessoas têm a palavra de Deus como um referencial para ser aplicado em suas vidas. Nem todas as pessoas. Por isso aqui se trata de dois alicerces. Neste mundo existem dois tipos de alicerces. Um é o alicerce que a pessoa constrói em um fundamento firme, como está dizendo aqui a palavra, que seria na rocha, em Cristo, em Jesus. E o outro alicerce, ele é construído na areia, sem firmeza. Porém, aparentemente se trata de um alicerce, como está dizendo a palavra aqui. Se trata de um alicerce. É como hoje nós podemos ver as pessoas que acreditam e as que não acreditam. Há aqueles também que não acreditam em nada, que são pessoas, até o mundo nomeiam como os ateus. Mas até mesmo para ser um ateu, a pessoa precisa de fé. Ela precisa de crer que não existe nada. E podemos se dizer que há necessidade de muita fé para olhar para esse mundo na perfeição que existe, nas coisas que foram feitas por um construtor, e ver que são muitas perfeições criadas para que viessem ter algumas pessoas ainda que não acreditassem na existência de um construtor, de um arquiteto, alguém que construiu, que todos conhecem como um nome popular até, Deus. Mas existem aqueles que não creem na existência dele, de um Criador. Creem de forma aonde cada coisa se originalizou por si própria, de acordo com os padrões estabelecidos pela lei da física, da ciência, enfim, isso é outro assunto. Mas aqui está falando de dois tipos de alicerces que uma pessoa constrói. Ele é construído sobre a rocha e o outro é construído sobre a areia. E nós vemos então o resultado e as consequências que esses alicerces têm devido à chuva, ao
tempo, como está dizendo a palavra, ao vento, à tempestade. A consequência que eles têm, o que foi construído sobre a areia, ele desabou. Mas o que foi construído sobre a rocha, esse prevaleceu. E é o que nós temos visto hoje no mundo. Grande número de alicerces que estão se desfazendo. Que quando se deparam com os problemas da vida, as dificuldades, as casas, os lares são destruídos, pessoas são também destruídas. E não só no mundo físico, como também caminhando para a destruição no mundo espiritual, caminhando para a morte eterna. Porque uma vez esse alicerce construído na areia, sem um fundamento verdadeiro, um alicerce de ilusão, ele faz com que a pessoa venha ser destruída no físico e no espiritual. E a consequência da destruição no espiritual é a morte eterna, a perdição eterna. E aqui essa palavra está dizendo isso. Jesus estava dizendo que a pessoa que ouve a palavra dele e pratica, ela é comparada à pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. E no meio das diversidades da vida, que vem para todas as pessoas, tanto para as pessoas que creem em Jesus, como para as que não creem também nele, tanto para as pessoas que têm um alicerce firmado na rocha, como para as que têm outro alicerce firmado na areia. De qualquer forma vai vir a tempestade, vai vir o vento forte, vai vir as dificuldades da vida. Mas a realidade é essa. Quando isso tudo se depara, vem com tudo sobre as nossas vidas, somente as pessoas que estão realmente construído o seu alicerce, têm construído a sua casa no alicerce da rocha, conseguirão suportar, conseguirão prevalecer mediante as adversidades da vida. E era sobre isso que Jesus estava falando aqui. Para as pessoas que crescem nele e para as pessoas que praticassem a palavra dele. Elas teriam como segurança suas casas firmadas na rocha, firme ali, no momento de dificuldades. Ele estaria presente, porque ele seria aquele alicerce. E aquela casa estaria sido construída na rocha, a palavra sobre a palavra dele. Era isso que ele estava querendo dizer aqui. Eu estava meditando hoje em outra palavra também que eu li na Bíblia. E essa palavra ela se encontra, acho que eu tenho anotado aqui, se encontra no livro de, acho que é Isaías. Deixa eu procurar ele aqui. O livro de Isaías. Achei aqui, Isaías. Isaías no capítulo 38. Capítulo 38. Eu gostaria de estar relatando para vocês a história de um homem. E é uma história, aparentemente, uma história triste. Uma história triste. Aonde Deus chega, o Criador do céu e da terra, ele chega para essa pessoa
E ele diz: coloca a sua casa, coloca as suas coisas em ordem, arruma toda a sua vida, coloque em ordem tudo aquilo que você precisa pôr, arruma suas coisas, porque você vai morrer. E foi isso que o Criador, que o Senhor, o Deus Criador do céu e da terra disse para esse homem: coloca sua casa em ordem, porque você vai morrer com esse câncer. E foi isso que Deus disse para esse homem: apronte-se para a morte. Mas esse homem, a palavra ela diz que ele virou o rosto para a parede e chorou. E orou a Deus, para que Deus viesse ter misericórdia dele e ajudá-lo. E esse homem, ele tinha uma fé, ele cria num Deus único, no Criador do universo, do céu e da terra. Mas isso ocorreu com ele também, essa enfermidade. Ele adquiriu, ele pegou esse câncer, essa doença, o qual o próprio Deus veio até ele, através de um homem, dizendo para ele que ele iria morrer, através de um profeta. Um homem que tinha ido fazer uma visita. Olha só, esse homem tinha ido fazer para ele uma visita. E na visita ele disse para ele: olha, se prepara, arruma tuas coisas, porque assim diz o Senhor, põe as tuas coisas em ordem, porque você vai morrer. Apronte-se para a morte. E essa, muitas das vezes, é a situação a qual muitas pessoas se encontram, sobre o laço da morte. Pessoas que nesse exato momento estão dentro dos hospitais, aonde os médicos já deram para elas a sentença de morte. Já determinaram para elas o tempo de vida. E pessoas que de repente não conhecem a Deus, não conhecem o Evangelho da salvação, não conhecem esse alicerce do Deus verdadeiro. Então esse vídeo de hoje, ele vem com esse propósito de trazer para você uma revelação da palavra do alto, da palavra de Deus. Que Deus, ele é esse alicerce, o qual nós lemos aqui no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Deus, ele é esse alicerce verdadeiro, o alicerce seguro. E esse homem, o qual estou falando para vocês da Bíblia, ele também cria nesse Deus, no Criador, e tinha também esse alicerce, ele confiava. Mas aqui diz que o próprio Deus chegou até a ele e disse: prepara as suas coisas, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer com essa doença, com esse câncer. E aqui, pessoal, a grande realidade é, se esse homem, ele não tivesse esse alicerce verdadeiro na vida dele, essa fé num Deus verdadeiro, ele não teria conseguido sair dessa situação em qual ele se encontrava. E o texto, se vocês lerem depois, eu gostaria que vocês lessem o texto inteiro, você verá que era um homem que ele não tinha a mínima vontade de morrer.
sabia que não era ainda o tempo dele. De repente ele tinha até o medo, o pavor da morte. Porém, ele conhecia a Deus. Ele conhecia o alicerce verdadeiro também. Mas isso não fez com que as diversidades da vida não viessem sobre a vida dele também. Como a palavra do Novo Testamento eu li para vocês diz que veio a chuva, veio a tempestade e bateu tanto em um alicerce como no outro. Mas o que era fundado sobre a areia, esse caiu, desabou aquela casa, destruiu. E o outro, que é edificado sobre a rocha, veio também as dificuldades, mas não prevaleceu sobre aquela casa, porque ela estava na rocha, estava crendo na palavra. Por isso que Jesus falou: todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, independente do que ela venha a passar, a casa dela irá estar edificada na rocha, no alicerce verdadeiro. Então aqui diz que esse homem, ele voltou, ele virou para a parede, virou o rosto para a parede e orou. E ele disse assim: ó Senhor, lembra-te que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E aí ele chorou amargamente. Olha só, ele chorou amargamente, porque ele não queria morrer. Mas ele estava com aquela doença, ele estava com aquele câncer. Já tinha sido determinado pelo próprio Deus. Pessoal, isso é muito forte. Às vezes você se encontra num leito do hospital, onde os médicos já te condenaram, já te deram a sentença do tempo de vida, o qual você irá morrer. Já te deu a sentença de morte já. Mesmo estando acontecendo o pior que venha a ser na sua vida, saiba de uma coisa: existe um alicerce. E esse alicerce, ele é Jesus Cristo, aquele que pode mudar o curso da sua história, aquele que pode retroceder o seu tempo de vida. E foi exatamente isso que aconteceu com esse homem. Ele clamou a Deus. E aqui eu estava lendo, interessante que nos momentos o qual ele passou em agonia, aflições, ele relata nessa história. E ele diz assim: eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nessa vida eu nunca mais veria a Deus, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores que é desmontada, elevada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. E ele pensava que Deus ia acabar com ele. A noite inteira eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar
para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Mas, como é que posso reclamar se foi o próprio Deus quem fez isso comigo? Estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó Senhor, é por causa das coisas que Tu fazes que todos nós vivemos. E eu também estou vivo por causa delas. Dai-me saúde, a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Mas Tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos ninguém te agradece, ninguém louva Teu nome, os que estão ali não confiam na Tua fidelidade. São os vivos que Te louvam, como eu Te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em Ti. Tu me salvastes, ó Senhor. Por isso, tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a Ti. A vida inteira nós Te louvaremos no Teu templo. E aqui, pessoal, relata, após que esse homem recebeu a direção certa, que ele recebeu a cura, ele glorificou a Deus, porque no momento da aflição, mesmo ele confiando em Deus, sobreveio essa doença, essa enfermidade sobre a vida dele. E ele glorificou a Deus porque ele recebeu o livramento, ele recebeu a cura. E aconteceu, para abreviar um pouco aqui, olha só, quando ele olhou para a parede e orou a Deus, pedindo com que Deus viesse ajudar, o que aconteceu? Aí Deus mandou novamente o profeta voltar e falar com ele. E o profeta voltou e falou com ele e disse: Eu, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus dos seus antepassados, Davi, escutei, olha que forte, pessoal, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Olha só, o que aconteceu? Deus permitiu com que esse homem viesse a ser curado. Ele recebeu ali a cura. O interessante disso tudo é que esse homem também ele conhecia os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos do Antigo Testamento na época. Mas ele não ficou livre das adversidades da vida que veio sobre a vida dele. Mas aqui, o que o Espírito de Deus está falando conosco hoje é que mesmo nós estamos no alicerce verdadeiro, crendo no Criador do universo, as coisas podem acontecer na nossa vida também. Mas a diferença é, quando uma casa ela está construída sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir a enchente, pode vir o frio, pode vir os momentos ruins, pode vir as enfermidades, mas elas não irão prevalecer sobre a vida dessa pessoa, porque ela está construindo a sua casa sobre a rocha.
E era o que aconteceu aqui. Deus mudou os planos da vida de Ezequias, quando ele orou a Deus. E aí Deus, como eu li aqui a palavra, diz que Deus, ele ouviu, ele escutou as orações que ele fez e viu as lágrimas dele. E a mesma coisa que essa palavra fala para você hoje. Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo as suas lágrimas. O Deus verdadeiro, Ele está vendo. E Ele vai te ajudar. Porque Ele ajudou esse homem aqui. Se Deus, pessoal, lendo essa história, meditando na grandeza, no poder e no conhecimento de Deus, uma coisa é certa. Mesmo se Deus não tivesse curado esse homem, porque era Deus que já tinha determinado para que ele viesse morrer. O próprio Deus tinha falado para ele ajeitar tudo que ele ia morrer. O mesmo Deus que tinha dito isso, ia ter dado também para ele condições de suportar a morte. Iria trazer para ele o alívio, o refrigério, a força. Porque aquele homem, Ezequias, estava crendo no Deus verdadeiro, no Deus criador, no Deus que criou os céus, a terra e tudo que nele há. Ele estava edificado sobre a rocha. Existia uma promessa para a descendência. Deus aqui citou até: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado. Era um homem que já estava sobre a raiz do povo de Deus, estava enraizado, fazia parte daquela descendência. E Deus conhecia até os antepassados dessa pessoa, desse homem. Mas esse homem tinha um compromisso com Deus. A casa dele estava edificada sobre a rocha. Por isso que aqui, depois de muitos anos se passaram, Jesus falou que todo aquele que ouve a palavra dele e pratica, ele é comparado a um homem, a uma pessoa que edifica a sua casa na rocha. E pode vir o que for sobre a vida daquela pessoa, não irá derrubar. Porque ela está construída sobre a rocha, no alicerce verdadeiro, no alicerce firme. E esse alicerce é Jesus Cristo. Ele é a rocha eterna. A palavra de Deus que nós temos hoje, principalmente como eu venho falando, o Novo Testamento, é o próprio Deus falando conosco. Quando nós pegamos para ler o Novo Testamento, e colocamos em prática tudo aquilo que está escrito, o Espírito de Deus, ele está falando com todo aquele que pratica a palavra dele, dando direção, está trazendo certeza, está firmando a vida dessa pessoa, a vida dessa casa, a vida dessa família na rocha. Exatamente por isso que Jesus disse que aquele que ouve e pratica edifica a sua casa sobre a rocha, e pode vir o que for pela frente. Assim também Ele pode fazer na sua vida. E assim Ele quer fazer na sua vida. Ele quer trazer para você o alicerce verdadeiro. E o nome desse alicerce verdadeiro é Jesus Cristo. Ele é o caminho que nós devemos estar sendo conduzidos, firmados na rocha. E pode vir a tempestade, pode vir a chuva, pode vir o vento forte, mas não irá prevalecer contra a vida daquele que ouve a palavra de Deus e que a pratica. Essa pessoa estará com a sua casa edificada sobre a rocha.
E assim é o Deus verdadeiro. Então nós estamos fazendo esse propósito de ler o Novo Testamento da Bíblia. É um capítulo por dia. Para que nós venhamos a conhecer o Deus verdadeiro, o alicerce verdadeiro, o Criador, aquele que é digno de ser glorificado através de todos nós. Então entre conosco nesse propósito. É um capítulo por dia, de Mateus até Apocalipse. E eu tenho certeza que essa palavra de hoje, ela chega até você. E ela vem te trazer uma direção. Ela vem firmar a sua vida. E te trazer uma nova história. Um alicerce firmado na rocha. Então entra conosco nesse propósito de conhecer quem é o Deus verdadeiro. Qual é o alicerce verdadeiro, o alicerce seguro. Como está dizendo no título, os dois alicerces. Mateus capítulo 7, no versículo 24. Depois vocês meditem nessa palavra também. Tá certo, pessoal? Então é isso. A mensagem de hoje, uma mensagem da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para que através da palavra de Deus, nós venhamos a estar com as nossas casas construídas na rocha. Porque, pessoal, a realidade é essa. O que está por vir no mundo, as pessoas que não conhecem o Evangelho, principalmente o Novo Testamento, que não leem o Apocalipse, não faz ideia do que está por vir ainda. E somente aquele que estiver com a sua casa estruturada na rocha, irá conseguir prevalecer, vencer todas as coisas que ainda sobrevirão a esse mundo. Então entra conosco nesse propósito e conheça o caminho verdadeiro através de uma fé pura, simples, no Evangelho da salvação, na palavra da verdade, na Bíblia, no Novo Testamento. E é isso. A palavra de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus.
porque Deus não faz acepção de pessoas.